Olá a todos, espero que todos estejam bem. Me chamo Bruno Durão, sou geógrafo e sou professor da Rede Estadual de Ensino do Estado de Minas Gerais para Educação Básica e também professor da PUC Minas nos cursos de geoprocessamento, tanto da PUC Minas Virtual quanto, eventualmente, do Instituto de Educação Continuada. Hoje, nós conversaremos um pouco a respeito da aplicação das geotecnologias nas pesquisas do Karst de Lagoa Santa, tendo como principal objetivo fazer a ligação entre as geotecnologias e o mantenimento do legado das pesquisas de Lund no Karst. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de agradecer aqui a senhora Rosângela Albano pelo convite e pelo apoio, e ao Cleito também por todo o apoio que foi dado durante o processo para que nós chegássemos até aqui. Estamos no 4º Simpósio de Arqueologia de Lagoa Santa, que faz parte da Semana Lund. Ele é organizado pela Prefeitura de Lagoa Santa, pela Prefeitura de Pedro Leopoldo, pelo Centro de Arqueologia, Anete Lamin, e pelos parceiros esse ano, a Prefeitura Municipal de Capim Branco, a Prefeitura Municipal de Confins, a Prefeitura Municipal de Prudente de Moraes, a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e o Circuito das Grutas. Dentro da Semana Lund, nós temos aí o Simpósio de Arqueologia de Lagoa Santa, e essa é a 4ª edição do evento, que se iniciou no ano de 2018. Então, nós já tivemos aí 3 edições concretizadas, e agora nós já estamos na 4ª edição. Então, é um evento dentro da Semana Lund que ele vem ganhando corpo. E a segunda vez que eu participo desse evento. A outra vez foi no 2º Simpósio de Arqueologia, no qual eu falei um pouco a respeito da vegetação do Karst de Lagoa Santa, sobre a ótica do Eugênio Varmin. Para a gente entender melhor a minha participação dentro desse simpósio de arqueologia, eu gostaria muito de conversar um pouquinho a respeito de como o Karst ele entrou em minha vida. Então, eu tenho uma relação topofílica, um sentimento de aproximação pelo Karst de Lagoa Santa, a partir de vivências familiares. Então, o meu avô paterno, ele nasceu em Doutor Lund, que é um distrito de Pedro Leopoldo, ainda que Doutor Lund não esteja dentro da área do Karst, ela está à margem direita do Ribeirão da Mata. Desde pequeno eu já ouvi histórias relacionadas aí a Doutor Lund. Então, o nome de Lund já faz parte da minha vida há um bom tempo. Então, quando eu comecei a fazer a graduação em Geografia, eu comecei a me interessar mais por essas questões relacionadas ao Karst, e depois participei do grupo de espeleologia, o Guano Espélio, por aproximadamente 10 anos. E depois, no mestrado e no doutorado, eu desenvolvi pesquisas relacionadas ao Karst, dentro do grupo de estudos do Karst da PUC Minas. E desde então eu estou nessa estrada. Então esse cenário do nome de Dr. Lund, ele faz parte principalmente das minhas memórias afetivas, desde a minha infância, e aqui eu coloco algumas fotos, que é a estação ferroviária de Dr. Lund, e também o Ribeirão da Mata. Então Dr. Lund está à margem direita do Ribeirão da Mata. E o Ribeirão da Mata ele é justamente um dos limites que se faz do Planalto Kárstico, de Lagoa Santa. O Ribeirão da Mata ele é muito importante e ele é afluente do nível de base regional, que é o Rio das Velhas. Então, para a gente começar a conversar, entender, fazer de que forma que ocorre essa ligação, a gente não pode deixar de citar figuras centrais nessa narrativa. Então, aí temos aí o Peter Lund, ou simplesmente Dr. Lund, como a gente está acostumado a dizer. E aí, quando a gente pensa no legado de Lund, a gente também tem que pensar em outras figuras de grande importância também. E elas são o Peter Andreas Brandt, que foi auxiliar e amigo de Lund durante boa parte da vida de Lund, e aí ele veio a falecer em 1862. E depois, nessa história, entra o Eugênio Varmin. Ele tem grande importância
na história, justamente na parte da ecologia vegetal. Então, o Varmin passou entre os anos de 1863 e 1866 aqui, na região do Karst de Lagoa Santa, né, em Lagoa Santa, e ele foi um dos auxiliares de Lund. E no tempo livre que ele tinha, ele começou a investigar a vegetação do entorno. Então essa aqui é a aparência que Varmin tinha, né? Essa aqui é uma imagem que ele, à época, ele tinha 22 anos, então essa é a aparência aproximada de Varmin quando ele entrou em contato com o Dr. Lund, que já estava aí com um pouco mais de 60 anos, e Varmin era apenas um jovem. E essa aqui é a imagem, né, de Varmin bem mais velho. E quando a gente pensa, né, que a gente começa a fazer essa associação dessas três figuras centrais, e aí a gente pode até trazer como certa sinonímia, né, do legado de Lund, justamente quando se fala nesse legado, a gente também tem que colocar, né, Brant e Varmin na história. Então aqui temos uma imagem, né, que é um cartograma mostrando o percurso de Lund, né, e Riedel entre os anos de 1833 e 35, e aí até o encontro, né, com Brant, que era norueguês, na região de Curvelo, né, a partir do contato com Clausen, com Peter Clausen, e depois o trajeto de Varmin, a partir do porto do Rio de Janeiro até chegar em Lagoa Santa. Então a gente fazendo essa associação, né, começando a pensar em qual foi o legado de Lund nesse trabalho dele, né, nos levantamentos paleontológicos, arqueológicos, trabalhos relacionados aí às cavernas, né, e aí da paisagem, do contexto kárstico, a gente pode entrar nesse cenário com as chamadas geotecnologias. Então, quando a gente pensa em geotecnologias, por mais que possa parecer algo que seja distante, é algo que está rotineiramente em nossas vidas. Então, quando a gente utiliza um celular, por exemplo, né, o celular, ele a todo momento, ele vai gerando dados espaciais, né, da nossa localização, da nossa posição, e a partir disso, nós podemos fazer o nosso deslocamento no espaço. Nós temos outros aplicativos de rota também, né, então a gente pode selecionar a rota do nosso ponto de origem, do nosso ponto de destino, aplicativos que têm imagens de satélites, né, e essas imagens antes eram super estratégicas, hoje estão altamente disseminadas. Então, as geotecnologias, elas estão no nosso cotidiano. Então, se a gente for pensar num conceito de geotecnologia, eu gosto muito de utilizar esse conceito, que foi até um conceito que eu criei a partir de outros conceitos, que é um conjunto de tecnologias, né, que envolve hardwares, ou seja, a parte física, né, os computadores, os softwares, que são os programas, e as pessoas. Porque não adianta nada eu ter essas tecnologias se eu não tiver pessoas para criar, né, essas tecnologias e pessoas para operar essas tecnologias, que é algo que demanda um certo tempo. Então, quanto mais treinadas as pessoas forem, entenderem os processos, melhores são os produtos, né, relacionados aí às geotecnologias. Então, essas geotecnologias, elas são destinadas à coleta, ao armazenamento, às análises e geração de dados geográficos, para a elaboração de diagnósticos e prognósticos da superfície terrestre ou de uma dada porção da mesma. O que significa isso? Olha, como nós temos vários dados que são gerados, e esses dados eles são gerados por imagens de satélites, por bancos de dados, por dados locacionais, por fotografias, por informações cadastrais. Isso nós temos a possibilidade de reunir num único local. E pensando nisso, nós podemos, né, colocar como exemplos de geotecnologias a questão de se fazer mapas via computador, né, que é a cartografia digital, o sensoriamento remoto, que é a obtenção de imagens, seja por aeronaves, sejam por drones, sejam por satélites, a questão da aerofotogrametria, né, que são as aerofotos, sistemas de gerenciamento de bancos de dados, sistemas de posicionamento global, né, que a gente popularmente conhece aí por GPS, e aí a gente tem diferentes sistemas, né, por países, mas o funcionamento é aproximadamente o mesmo,
e os chamados sistemas de informação geográfica, que são SIGs. Então, esses SIGs, e aí a gente tem vários deles no mercado, alguns são softwares do proprietário, outros são softwares livres, e aí o que eu cito aqui como exemplo é justamente o QGIS, né? Ele é livre, ele é gratuito, então ele pode ser baixado, e ele é de fácil utilização. Então, dentro desses sistemas de informação geográfica, a gente tem a possibilidade de colocar uma série de bases de dados, né? Pontos locacionais, por exemplo, de pessoas, aí no nosso caso aqui, pontos de ocorrência de cavernas, de atrativos turísticos, arruamentos, quadras, o relevo associado, os usos do solo. Então tem uma infinidade de utilizações dos sistemas de informação geográfica. E para que a gente usa, né? Por que nós usamos as geotecnologias? Então, assim, as geotecnologias, elas têm os usos bastante disseminados em praticamente todas as áreas do conhecimento, que vai desde da medicina, sociologia, na geografia, na geologia, nas ciências biológicas, né, na cartologia. Então, temos uma infinidade de utilizações. Primeiro, que é para a gente entender como que o território ele se articula. Então, ele serve justamente para a questão da gestão do território. Um outro que é um uso bem básico, mas não menos importante, que é a espacialização dos fenômenos naturais e humanos. E a partir da espacialização, nós temos a possibilidade de compreender como que esses fenômenos naturais e humanos eles se articulam no espaço. E aí esses fenômenos, tanto naturais quanto humanos, e as suas respectivas articulações, nós podemos realizar análises temporais, porque nós podemos ter imagens de satélites de diferentes períodos, dados cadastrais de diferentes períodos, e podemos entender de que forma que esses fenômenos eles se articulam ao longo do tempo. Podemos utilizar as geotecnologias também para a questão da valorização patrimonial, seja ela histórica, artística, cultural e arquitetônica. Podemos fazer resgate de memórias com base na localização espacial. A partir disso, do uso das geotecnologias, nós podemos responder às perguntas, né? Onde ocorre, por que ocorre, como ocorre, e se ocorre, de que forma que nós vamos ter certos desmembramentos dessa ocorrência dos fenômenos naturais. Então, as geotecnologias, elas são muito importantes para a utilização em todos os campos, né, das ações humanas. E a gente já pensando nisso, né, e pegando um ponto lá atrás, né, há 160 anos, quando Brant ainda estava vivo, né, um ano antes do falecimento dele, que Lund estava aí, Varmin chegaria, né, 2 anos antes, e aí a gente vai pensar no universo de representação de Brant e o auxílio que ele dava, né, a Lund nas pesquisas, seja nas ilustrações, nos mapas de cavernas, né? E aí ele faz, né, um desenho, um croquis da porção central de Lagoa Santa. E vejam só, são representações distintas, né? Uma mais moderna a partir de uma imagem de satélite. E aí nós temos aqui alguns pontos que são importantes até para a gente comparar, né? E obviamente alguns traçados possivelmente eles mudaram, ou nessa representação pelo fato, né, de ser um croquis, não necessariamente, por mais que tente ser o mais fiel, às vezes os ângulos, né, de ocorrência dos arruamentos podem não estar compatíveis. Mas aqui a gente encontra, né, uma série de correlações. Por exemplo, onde existia a antiga matriz com a área atual, então a gente vê a esquina aqui, também a área similar. Esse outro ponto aqui, né, que a gente pode também fazer a identificação como sendo esse aqui, e outros pontos de localização. Olha, a Igreja do Rosário e a Igreja do Rosário também aqui na imagem, a Casa de Lund, e onde hoje, né, é a escola, e a localidade onde se está o sobrado. E se a gente fizer,
né, um encaixe entre as duas imagens, por mais que elas não sejam compatíveis, totalmente compatíveis, né, até por questão também, né, da forma de representação, mas elas são bem próximas com relação à identificação de elementos na própria paisagem. Então, eu fiz um encaixe aqui a partir da igreja, tá? E algumas coisas elas se encaixam, mas outras também passam a não se encaixar também. Daí que a gente vê essa diferença. E quando a gente volta aqui, olha, os mesmos pontos de correlação aqui e as diferenças que se dão, justamente pelo fato dessa representação ela não ter, né, apesar dela ela estar em escala, ela não tem, por exemplo, um sistema de coordenadas associado que facilitaria muito, né, esse processo de encaixe. Então aqui eu coloco duas indicações, né, da casa de Lund, né, no croquis de Brandt e a casa atual. E o que é mais interessante é que Lund, né, no processo de construção do croquis de Brandt, Lund ele fez, né, uma legenda, ele auxiliou o Brandt nesse processo de construção da legenda, falando que para cada construção, da qual está associada aqui uma numeração, ele falava respectivamente do que era essa construção. Então, quando a gente pensa hoje nos cadastros municipais, né, que estão diretamente ligados aí à questão das geotecnologias, e mesmo, né, que hoje tenha algo bem mais moderno sobre essa ótica, a gente percebe aqui também, olha, que Lund e Brandt fizeram uso delas, né, de uma forma ou de outra. Ela coloca o referencial da informação espacial. Por mais que a pessoa em si ela não seja referência espacial, mas o imóvel que ela residia, sim. E aqui uma outra comparação também, que é um mapa de campo, né, elaborado por Brandt para as pesquisas de Lund. E aí é um mapa que não foi utilizado, né, para publicação científica, e conforme eu disse, né, era um mapa que foi elaborado justamente para auxiliar nas pesquisas de campo, e aí um comparativo com uma carta topográfica ao lado. Né, uma carta topográfica, um sistema de coordenadas, com as escalas corretas, e percebam como Brandt foi bem fidedigno, né, nesse processo de representação. E aí ele coloca em escala, né, escala em légua, né, uma légua equivalente aí a 6 quilômetros. Eu coloco aqui alguns pontos, que eu chamo de pontos de controle, para facilitar a visualização. Por exemplo, em 1, a Lagoa do Sumidouro; em 2, a Lagoa Central de Lagoa Santa; em 3, a Lagoa Olhos d'Água; em 4, a Lapinha; em 5, o Distrito de Lagoinha de Fora; e em 6, o Ribeirão da Mata. Então, o Ribeirão da Mata, né, afluente do Rio das Velhas, está aqui na representação. Então, perceba o seguinte, olha, por mais, né, que esses mapas eles não possam ser encaixados um em relação ao outro, eles têm muito esse critério, este mapa de Brandt, ele tem muito esse critério cartográfico, né? Os posicionamentos dos pontos de controle são bem similares. E quando a gente começa a pensar na atualidade, de que forma que a gente pode trabalhar com esse universo das geotecnologias, onde que nós podemos obter essas fontes de dados? Então, a gente pode pensar também, né, pensando nessa questão histórica, a gente pode pensar em mapas históricos, em fotografias, né, que algumas das fotografias elas estão disponíveis, né, em fontes oficiais, estão disponíveis em livros. Então, várias dessas fotografias do período, por exemplo, elas foram tiradas por Varmin, né? E aí a gente pensa, por exemplo, que essas fotografias tiradas por Varmin em Lagoa Santa, elas funcionam como um grande referencial histórico. E esse referencial histórico, àquela época, né, que dificilmente alguém tiraria uma fotografia, é ela que nos dá amparo, por exemplo, para fazer essas comparações, né? Principalmente essas análises temporais, né? O que é mais antigo, o que é mais recente. E aí nós temos algumas dessas imagens disponíveis. Tem uma imagem também que ela é bem interessante, que é uma imagem
datada entre os anos de 1868 e 1869, né, do Riedel, do Augusto Riedel, que mostra a lateral da casa de Lund e o Lund descansando, né, como se ele estivesse olhando na direção da Lagoa Central. Então, algumas dessas fotos, elas são possíveis, né, de serem obtidas. E aqui eu coloco, né, alguns exemplos onde que nós podemos obter, né, algumas dessas imagens ou fotos de outros períodos da região do Karst de Lagoa Santa. Então, eu coloco aqui como exemplo o site da Biblioteca Mundial, da Biblioteca Nacional, do Arquivo Público Mineiro, da Biblioteca do IBGE. E aí a gente pode pegar outras bases de dados também, né, que são imagens de satélite, arquivos em formato vetorial também. E aí a gente pode buscar lá no IBGE, na base de dados do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Podemos pegar também imagens de longos períodos, né, do satélite Landsat, por exemplo, modelos digitais de elevação no site do Earth Explorer, né, que é do Serviço Geológico Norte-Americano. Os dados Topodata, né, para quem vai fazer análise de relevo, isso é bem interessante também de se fazer, né? E aí, quando a gente pensa nisso, nessas análises do relevo, a gente vai pensar diretamente, né, no mapa que o Brant elaborou para os trabalhos junto com o Lund. E aí vocês estão vendo que ele fez, na verdade, né, ele fez esse mapa com pequenas achuras para indicar, por exemplo, a questão da declividade do relevo, as formas do relevo. E aí essas linhas vermelhas aqui, eu não havia citado anteriormente, elas fazem referência ao caminhamento, né, de Lund e Brant, né, no terreno aí a partir das pesquisas, do levantamento das cavernas, e aí tem representação hidrográfica, então é riquíssimo isso. Então, muito antes de existir as geotecnologias, Lund e Brant, e até mesmo Varmin, né, porque Varmin também fez alguns esboços, né, nos períodos que ele tinha, né, para percorrer o entorno, e até percorrer também, ele chegou aí até a Serra da Piedade. Então eles faziam uso desses recursos, né, por mais que fossem analógicos, esses recursos estão diretamente ligados aí à questão das tecnologias, né, das geotecnologias, né, de se fazer o geoprocessamento. Por isso que eu coloquei lá no conceito de geotecnologia a questão das pessoas no processo. Uma outra forma também de obtenção desses dados, a gente pode fazer a partir dos chamados geoserviços, né, ou web services geográficos. Então a gente entra no site, aí no caso são vários sites que fornecem isso, mas no nosso caso aqui no Brasil a gente tem a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Ela reúne todos, ou grande parte, melhor dizer, né, dos institutos de pesquisa, né, e organizações brasileiras. Então, você vai direto no site do INDE, né, que é o Web Service Geográfico, e aí você tem possibilidade de pegar imagens e pegar dados vetoriais, né, que é linha, ponto e polígono, né, para se fazer a representação. E a partir disso, você pega esse link, joga num programa de SIG, aí no caso aqui o exemplo que a gente pode colocar é o QGIS, e a partir disso a gente pega toda essa base de dados. Então a gente não necessariamente precisa trabalhar baixando esses dados para o computador. Se tiver um interesse, baixa-se esses dados. Mas caso não, trabalha no projeto ali sem consumir a memória de armazenamento do computador. E dentre as aplicações do SIG, né, a gente pode pensar também no chamado resgate de memórias. Então vamos fazer aqui uma pequena aplicação prática, né, que é associar as feições atuais com imagens antigas. Estamos aqui, né, com o QGIS aberto, né, que é o software de SIG, e aí eu criei 3 pontos, tá? E esses 3 pontos são pontos de referência em Lagoa Santa. Então eu coloquei aqui a Lagoa Central, que aí coloquei um determinado atrativo, onde hoje é a escola Dr. Lund, que era a casa dele, e onde era a matriz antiga,
e onde é a matriz atual de Lagoa Santa. A gente ainda tem possibilidade de pegar, né, mapas, imagens, aliás, satélites, e adicionar a nossa visualização. Então, olha só, como eu já coloquei os pontos já ordenados, né, para mais ou menos a porção central de Lagoa Santa, e eu mesmo selecionei esses pontos, e aí você cria um pequeno banco de dados e a partir dele você pode fazer a associação de imagens antigas. Então, olha só, aqui eu tenho esse ponto, se eu clico, né, na ferramenta de informação, eu fiz a inserção de uma fotografia antiga, ou seja, a área mais ou menos aproximada onde era a casa da Água de Brant. Então a gente tem possibilidade de fazer o resgate, né, da memória. Hoje a casa não existe mais, mas tem como a gente fazer essa associação com fotografias antigas. Clicar nesse ponto aqui também, olha, a vista da casa de Lund, e aqui o que é, vamos falar assim, descendo a rua, né, o casarão está aqui, né, o casarão remanescente, e aí ele está aqui, olha ele aqui. E onde existe a matriz hoje, uma imagem antiga. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer, né, esse processo de construção, né, de elaboração, de resgate das memórias a partir do uso das geotecnologias. Uma outra forma também é de nós trabalharmos com o chamado mapeamento temático. Então, a gente tem aproximadamente aqui, né, o Planalto Kárstico de Lagoa Santa, e aí, só para a gente fazer a associação, né, aqui está o Ribeirão da Mata, e aqui o Rio das Velhas, né, a Lagoa Central de Lagoa Santa. E aqui nós temos, né, de forma bem simplificada, a geologia de Lagoa Santa, né? Então nós temos aí a formação Serra de Santa Helena e aí a formação Sete Lagoas, associada aí ao membro Lagoa Santa e ao membro Pedro Leopoldo, né? E aí a gente pode fazer algumas associações. Temos os pontos aqui de cavernamentos, olha, onde ocorre preferencialmente esses cavernamentos. Então, quando a gente trabalha com as geotecnologias e está dentro de um programa de sistemas de informação geográfica, a gente tem possibilidade de trabalhar com camadas, né? Então, camadas de cavernas, camadas de geologia, de hidrografia, de usos da terra e assim por diante. Com isso, a gente pode criar cartas, né, para justamente auxiliar nessa questão da gestão do território. Aí um outro mapa aqui associado à hipissometria, né? Ou seja, a divisão altimétrica. Então a gente tem possibilidade também, olha, de fazer associação da geologia com a própria altimetria. E também uma carta de usos da terra. Então, nessa carta de usos da terra, né, a gente tem aqui a chamada mancha urbana, né? Alguns municípios no entorno, unidades de conservação que nós vamos ter, como o Parque Estadual do Sumidouro. A gente vai ter também o Parque Estadual da Cerca Grande, né? E aí os pontos de ocorrência das cavernas. Nós vamos ter aqui também, né, as cavas de mineração, que fazem parte também, né, de que forma que os fenômenos humanos se articulam no espaço, né, que aí tem o viés econômico, então a gente tem essa possibilidade. Pensar também, né, nessa questão, né, a ocorrência de cavernas ou a inexistência, né, dessas cavernas hoje, né, em função das cavas de mineração. E aí a gente pode fazer algumas associações também, olha, onde essas cavas de mineração elas estão localizadas. Né? A gente pensa que a gente observa que elas estão em sua maioria aí na formação, né, Sete Lagoas, no membro Lagoa Santa. E aí a gente pode pensar na questão relacionada aí à composição química do carbonato e uma infinidade de outras coisas. Vou mostrar para vocês também uma outra possibilidade, que é a questão do monitoramento da sazonalidade. Então a gente tem, né, dentro da paisagem kárstica, né, no Karst de Lagoa Santa, a gente tem as lagoas kársticas, né? Algumas elas têm a questão da sazonalidade bem evidente, né, outras menos, mas eu coloquei como exemplo aqui a Lagoa do Sumidouro,
E aí peguei imagens, né? Isso aqui foi modelado no Google Earth Studio. Então, imagens entre 1984 e 2017. E aí uma imagem por ano. Obviamente não dá para a gente ver, né, todos os processos, né, da lagoa enchendo e esvaziando, mas dá para a gente ter uma noção, né, desse processo de cheias e de vazante da lagoa. E aqui 4 imagens a partir do mirante, né, do sumidouro da lagoa em momentos distintos, né? Cheia, ela esvaziando e ela totalmente vazia. Então vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo entre 84 e 2017. Os intervalos de tempo aqui, né, selecionados, estão a cada 5 anos. Então vocês vão ver os intervalos a cada 5 anos. Com exceção, né, o primeiro 84, depois o segundo 90, 95 e assim por diante. Então, assim, é bem interessante, né, esse processo de modelagem também, que aí a gente consegue perceber também a fragmentação da paisagem, né? Aumento de áreas urbanas, fragmentação de mata e assim sucessivamente, né? Os diferentes usos da terra. E aí, só para finalizar também, uma iniciativa que saiu há pouco tempo, né? Que é o Caderno de Campo Digital, né, do SECAV, né? Que é o Centro de Estudos de Cavernas, né? Ligados aí ao ICMBio, né? Estudos de caverna e sua conservação, ligados ao ICMBio, que é um aplicativo em que faz o uso das geotecnologias. Então você tem possibilidade, né, de fazer o cadastramento das cavernas, a descrição dessas cavernas, associar os pontos de localização dessas cavernas à imagem de alta resolução derivada da base de dados do Google. Então é um aplicativo, né, gratuito, e aí é bem interessante também, né, até como auxílio ao mapeamento de campo. Então, gente, agradeço demais, né, a oportunidade por ter falado aqui, né, no Simpósio de Arqueologia. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa conversa. E é isso, né? Lund, Warmin, Brant, né, eles deixaram um legado bem importante. E aí esse legado ele sempre deve ser mantido, né, por todos os pesquisadores, por todas as pessoas que se interessam na temática, por todas as pessoas que moram no karst, esse processo de valorização, e somente assim, né, que a memória desses que fizeram as pesquisas e dos que passaram depois, né, de Lund ao longo do século XX, e que muitos não estão aqui mais, e outros que continuam nas suas pesquisas, que essas memórias dos espaços e dessas pessoas sejam mantidas. Tranquilo? Mais uma vez, obrigado por tudo. E quem quiser, né, ter o meu contato aí, eu vou deixar o meu contato aqui nas redes sociais, no Instagram, né, que é @profbrunodurão, sem o tio. Tranquilo? Então é isso, gente. Grande abraço a todos e até mais. Tchau!